Hoje é 5 de janeiro de 2010. Passou-se o Natal, passou o dia 31 de dezembro, duas datas que para todos significam muita preocupação, estresse, expectativa de futuro, valendo afirmar que o poeta grego, se a memória não falha, tinha razão ao aconselhar carpe diem, ou seja, desfrutem o dia. Há alguns dias atrás, este articulista viu um artigo seu publicado no jornal A Folha, surpreendentemente, porque esse enorme matutino lembra deste criminalista quando o criminalista completa seus 75 anos, o que é uma extravagância também, mas de qualquer forma teve a atenção, a gentileza do jornal A Folha de publicar artigo seu e terminou o comentário afirmando qualquer coisa como o amanhã nunca morre porque ainda não chegou. Foi cumprimentado pelo final e com muita graça, aliás, afirmou aos interlocutores que o agraciavam com elogios que aquilo não tinha nenhum conceito filosófico profundo, havia sido extraído, quem sabe, de um filme de James Bond, Sean Connery, O Amanhã Nunca Morre. Ficou bonito, ficou filosófico. De repente, o título do filme foi extraído de um filósofo qualquer da antiguidade. De qualquer maneira, carpe diem. O amanhã nunca morre porque ainda não chegou. Falando em passado, porque nós só temos passado, nós só temos o que já foi, o resto é uma prospecção do que vai acontecer, quem sabe. O ministro Marco Aurélio anulou o julgamento feito só por juízes convocados. Dizia a respeito isso, com predominância, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou a categoria oficial ou oficiosa dos pinguins. Aliás, nenhuma falta de agraciamento nisto, porque a expressão pinguins foi usada pelo ministro Supremo Lewandowski, com um certo ar de riso, aliás, ao se referir ao Tribunal Paulista. De qualquer forma, são juízes respeitadíssimos, convocados para tentarem resolver a pletora de processos que estão a afogar a corte, a vetusta corte paulista. O que acontece é que há câmaras especiais constituídas somente pelos pinguins no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que representa uma sorte qualquer de teimosia ou de obstinação ou de luta contra a legislação vigente, porque o cidadão tem o direito de ser julgado pelo juiz natural, ou seja, por juízes guindados ao segundo grau. Admitem as cortes superiores, ao menos, e nisso fazem uma concessão também extraordinária, que um ou dois pinguins possam estar a compor as câmaras, mas sempre deve haver desembargador ungido, ou pela antiguidade ou pelo merecimento, a presidir e participar da votação. Porque, a não ser assim, estaria havendo uma classe especial de desembargadores não levados àquela constelação augusta. O ministro Marco Aurélio, ao anular o julgamento feito só por juízes convocados, isso no habeas corpus sob número 'não se tem o número do habeas corpus aqui, mas foi concedido contra processo advindo da 4ª Vara Criminal de Santos,
um impetrante competentíssimo a assinar aquela impetração. O que afirmou o ministro Marco Aurélio? O advogado foi Ricardo Ponzetto, impetrou o writ a favor de um motoboy. O que afirmou o advogado exatamente que a composição da Câmara por juízes não desembargadores, na sua totalidade, violava o princípio do juiz natural, havendo necessidade de invalidação do acórdão. Essa decisão do ministro Marco Aurélio não é unívoca ou não é solitária, não. Há outras decisões também do próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido indicado. É evidente que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo poderá persistir nessa obstinação. No caso de condenação, estabelecer-se-á uma desigualdade entre aqueles que podem chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal e aqueles pobres, com certeza, que não conseguirão alcançar a Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm admitido habeas corpus impetrados até por via eletrônica. Aliás, no Supremo Tribunal Federal, a via escrita já foi até mesmo extinta, o que leva os advogados a terem necessidade da assinatura eletrônica, que este velho criminalista já procurou na Associação dos Advogados de São Paulo, que se muniu dessa capacitação para atender aos advogados paulistas. Parece que há uns 6.000 inscritos já nesse tipo especial de chegança às cortes superiores, na medida em que nós temos 250.000 advogados no Estado de São Paulo, no mínimo, a Associação dos Advogados deve engordar as suas possibilidades de atendê-los, porque há de chegar lá uma enxurrada para se municiar dessa capacitação que é muito bem recebida, aliás, por todos aqueles que se adaptam à extravagância da eletrônica moderna. De qualquer forma, se o Tribunal de Justiça persistir em compor o pinguinato com juízes na totalidade não componentes do quadro normal de desembargadores, há de se estabelecer uma diferença, sim, entre aqueles que conseguem chegar ao Superior Tribunal de Justiça e à Suprema Corte e aqueles pobres, infelizes, miseráveis, presos e esquecidos, que não têm tal tipo de definição, que depende muitas vezes de possibilidade de obtenção de advogados competentes para tal fim. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há de estabelecer essa definição de angústia também, que se define, que se estabelece em torno daqueles que podem e aqueles que não podem chegar aos tribunais superiores, e submeter a vetusta Corte Paulista às determinações que não são normativas, mas que acabam sendo do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência referente à anulação desse julgamento se encontra também neste site, no capítulo ou no título referente à jurisprudência recente. Aqueles criminalistas que o quiserem poderão com facilidade copiar os habeas corpus e as decisões correspondentes. E ponto final.